virou moda, todo mundo tem autismo? Será que o autismo apareceu agora? Será que antes as crianças não tinham autismo e a gente pode ter adultos com autismo? Esse é o tema da live de hoje. Você não pode perder algumas características que você possa ter e que talvez faça você pensar que você tem autismo. Gente, é muito comum a gente ver o autismo em crianças atualmente. Só que o autismo sempre existiu, sempre. E se o autismo sempre existiu e se a gente nasceu com autismo ou não, claro que a gente pode encontrar pessoas de 50, 60, 40, 20 anos com autismo, porém não foram diagnosticadas na infância. Vamos entrando, quem vai participar? Hoje a live é autismo. E talvez você que sofra de depressão e ansiedade, talvez o seu diagnóstico não seja só uma depressão e uma ansiedade. Muitos pacientes que têm autismo vão procurar atendimento com sintomas depressivos ou ansiosos. Pessoas com TDAH podem ter autismo também junto. Então é importante a gente conhecer. E boa noite a todos que estão chegando. Hoje eu gostaria que vocês participassem da live, tá? Eu vou me apresentando aqui, para você que não me conhece ainda. Eu sou médica em psiquiatria e a gente fala aqui de uma forma simples e descontraída sobre psiquiatria. Aqui a gente fala muito além da medicação. O meu lema é: ir além da doença é o nosso objetivo. Não é só colocar um rótulo, não é só colocar uma medicação, é ver algo por trás disso. Você que está chegando agora, tá? Mande essa live através do aviãozinho aqui embaixo. Mande para uns 3, 4 colegas, amigos seus que você acredita que vai gostar de ouvir ou precisa ouvir sobre isso, ou quer uma orientação. Talvez você conheça a mãe de autista, né? E que talvez não está conseguindo clarear para essa mãe sobre o diagnóstico. Boa noite, Anne, Thaís, Geiciane, Viviane, o Cássio, Ruth, Atelier Blue, Verônica Santos, Geiciane, sejam bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho, gente. Enquanto eu espero o pessoal entrar, a nossa live é toda segunda-feira, às 8h08 da noite. Horário de Rondônia, tá? Eu sei que tem um pessoal que é aí de outros estados, e isso pode ficar muito tarde para vocês. Só que como o meu público, a maior parte é de Rondônia, eu escolhi esse horário pra gente ter a praticidade desse pessoal chegar em casa, talvez mais cedo, não ia conseguir pegar vocês, né, em casa para ter uma audiência, tá certo? Sara, seja bem-vinda. Eu gostaria de perguntar aqui, vocês vão colocando para mim, se é a primeira vez que vocês estão aqui. É a primeira vez, ou é a segunda, ou você já é veterano? Tá? Escreva aqui para mim, enquanto isso, por favor. Vai colocando se é a primeira, a segunda, se você já é veterano. Osmarina, eu sei que ela é veterana já. Max, muito boa noite. Kelvin. E o assunto hoje vai ser muito importante, porque tem muitos adultos que não foram diagnosticados na infância com autismo e nem imaginam. Às vezes você tem dificuldade de se relacionar, você tem dificuldade de socialização e talvez isso te gera aí sintomas depressivos como consequência e ansiedade. E talvez você tenha sim traços ou de fato o autismo. Primeira vez da Noeli. Ah, sim, Atelier Zilma. Certo, do Ariel e da Samuel. Mãe de autista. Temos bastante mãezinhas de autistas aqui. Certo? Ótimo. Vamos entrando. Então, semana passada, por exemplo, gente, eu diagnostiquei, apareceu no meu consultório uma paciente de ali os seus 45 anos e ela tem um histórico de ser tratada com depressão recorrente,
depressão que não melhora, uma depressão assim, sabe? Mais arrastada, maior dificuldade de estabilidade. E eu conversando com ela, eu observei, né, algumas características de autismo e coloquei essa hipótese diagnóstica, né? Então, às vezes, esse paciente, ele não desenvolveu autismo na vida adulta. Ele já tinha, só que passou batido. E aí a gente escuta muito assim, agora tudo é autismo, tudo é TDAH. Realmente, nem tudo é autismo, nem tudo é TDAH. Mas agora a gente tem mais diagnóstico por maior conhecimento. E a live de hoje, lembrando que a live de hoje não substitui nenhuma avaliação profissional, seja de psicólogo, seja da parte médica. A live de hoje é para ter conhecimento e abrir os olhos de vocês, que talvez vocês possam ter ou conheça alguém, e que isso ajude a disseminar conhecimento, e conhecimento é libertador, certo? Então vamos lá, gente, vamos lá. Vamos começar então sobre o autismo, tá? Primeiro ponto, a gente chama hoje o autismo de TEA. T-E-A. TEA, que é uma sigla, né? Quem estava aqui semana passada viu que eu falei sobre TDAH. Inclusive no meu perfil, a live está gravada. Você pode assistir depois sobre o TDAH, certo? Mas a sigla hoje é TEA. O que é o TEA? É o autismo. Lembrando, gente, que quem tem pergunta, pode deixar na caixinha de pergunta. Ou tá sem caixinha de pergunta? Pra mim tá aparecendo a caixinha de pergunta, tá? Se não, vocês seguram aí, anotam no papelzinho pra no final perguntarem. Que eu não vou conseguir acompanhar aqui a live, né? O chat de vocês perguntando, certo? Então vamos lá. Então o TEA é o transtorno de espectro autista. Então hoje a gente chamou o autismo de TEA. Por quê? Porque o espectro dá uma noção que nem todo autista é igual. E aí a gente pensa assim, então eu conheço o meu vizinho que é autista e ele é diferente de fulano. Então não é diferente. Cuidado, gente. Às vezes a pessoa parece ser diferentes características, mas ela pode ser, os dois podem ser autistas. Por isso que a gente fala do espectro. Eu tenho desde autistas que não conseguem falar, até de autistas que têm um QI elevadíssimo, tá? Mas todos têm algumas características em comum, certo? Então vamos lá. O que é o TEA ou autista, né? O autismo é uma alteração no neurodesenvolvimento. O que é isso? É quando a criança nasce, ali entre o primeiro dia de vida até ali 2, 3 anos, ela tem que desenvolver. Então, o desenvolvimento neurológico dela. Aprender a andar, aprender a falar, aprender a firmar a cabecinha, né? Tudo isso a gente pode fazer acompanhamento na própria UBS, na Unidade Básica de Saúde. Então, já atenção, gente. Para você que não tem condições de acompanhar o seu filho nos primeiros anos de vida com um pediatra, nós temos o médico de família e comunidade. O que é isso? É o médico lá do postinho. A gente menospreza muito os médicos de postinho. Eu já fui médica de postinho. E a gente tem um bom médico de postinho, é excelente em muitas coisas, porque ele tem que saber um pouco de tudo. Ele acompanha o pré-natal, ele acompanha a puericultura, que é isso que eu tô falando. O que é puericultura? Esse acompanhamento da criança que começa desde lá antes do parto até aquela criança virar adulta. Então esse de saber que com 3 meses ela tem que firmar a cabecinha, né? Com 6 meses ela tende a sentar, né? Perto de 1 ano ela tem que andar. Então todo esse acompanhamento você pode fazer com o pediatra ou com puericultura, que é o médico do postinho, tá? Então toda criança deve receber esse acompanhamento, principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Aí você já consegue ver se a sua criança tem um atraso, tá? Seja no sentar, seja no falar, tá? Aí você já consegue ter uma triagem, uma noção,
E aí a gente pode já pensar num diagnóstico para atender a fechar um diagnóstico quando ela começa a falar, a desenvolver ali perto dos 5 anos, 6 anos, tá? Só que a gente já consegue ver sinais ali nos primeiros 2, 3 anos de vida, tá certo? Então esse médico do postinho ou pediatra pode te dar um norte se é ou não é. Quais são as características? Essas crianças, como ela tem uma alteração no neurodesenvolvimento, ela vai ter dificuldade de algumas percepções, né? Perceber algumas questões, conseguir comunicar. Lembrando que comunicação, gente, não é só fala, concorda? Então não vai ser só na fala. Ela pode ter, às vezes, uma fala ok, mas ela não consegue, talvez, se expressar. Ela tem dificuldade de socializar. Ela tem dificuldade de perceber, talvez, um rosto irônico, sarcástico. Né? Ela tem dificuldade, ela tem o famoso não filtrinho social. Às vezes ela é muito sincera, tá? Então, essa criança lá na infância, ela tem uma dificuldade de interagir com os coleguinhas. Por quê? Porque às vezes ela é muito sensível a som. Então, ela chega no ambiente, se começa um sonzinho que talvez você, que não é neuroatípico, tá? O que a gente chama de neuroatípico e típico? O neuroatípico é o TDAH, é o autista, que isso não quer dizer deficiência cognitiva. E é porque o cérebro dele é diferente, mas não quer dizer que é anormal, tá? E o cérebro, no popular dizendo convencional ou popular erroneamente falado normal, é o neurotípico, tá? Que é a pessoa que não tem esses diagnósticos. Então, o neuroatípico, que é o autista, ele tem uma dificuldade de socializar, de se comunicar, de perceber algumas coisas. Às vezes ele é muito sensível a som. Então ele chega no ambiente, mesmo que você, que é neurotípica, não perceba, ele se irrita com uma coisinha que talvez ninguém tenha percebido. Ele é mais sensível no tato. Tem roupa que dá gastura nele, que ele não consegue vestir. Tá? Tem alimento que ele não consegue comer, então é muito comum autista ter seleção, ele é seletivo alimentar, tem dificuldade na introdução alimentar. Agora, toda criança que tem dificuldade com o alimento, comer ou sente agonia, né, a comer, ele tem autismo? Não, mas tende a autistas terem essa dificuldade na introdução alimentar. Eles têm dificuldade de olhar nos olhos. Agora, tem autistas que olham, mas a maioria tem dificuldade. Eles podem ter movimentos de repetição, que a gente chama de estereotipias, tá? Que são movimentos motores de repetição, como fosse alguns tiques para desestressar. Que às vezes ele faz aquilo para poder ser um escape. Então pode ter crianças que ficam se movimentando, balançando o corpo, pode ser que balança as mãos, é como fosse um escape para eles. Tem crianças que andam na ponta do pé, tá? Ele tende ao isolamento, certo? Agora, tem crianças mesmo autistas que conseguem ali com dificuldade, mas interage, depende do nível. A gente vai entender hoje na live que depende do nível. Leve, moderado, grave, 1, 2, 3, né, de suporte. Então, assim, essa criança, às vezes ela vai ter uma facilidade em uma área, ela vai aprender, a cognição dela pode ser normal, perfeita, tá? E assim, ela vai ter, às vezes, dificuldade de interação. Ela pode ter também hiperfoco. O que é hiperfoco? Ela vai e aprende sobre dinossauro. Ela sabe tudo sobre dinossauro, ela tem uma cognição perfeita, só que tem outras matérias na escola que ela tem dificuldade. Principalmente quando a gente fala em trabalhos em grupo, trabalho de escola. Eu atendi essa semana passada uma mulher que eu coloquei como hipótese diagnóstica TEA para ela, que é o autismo, tá? Ela tem 45 anos mais ou menos, ela veio atrás de mim por uma questão de depressão, acreditando ter apenas depressão. E ela falou pra mim, doutora, na escola eu era capaz de fazer o trabalho sozinha, só pra eu não ter que apresentar. Eu era capaz de fazer o trabalho sozinha da escola, só pra eu não ter que conversar com os meus coleguinhas, sabe? Pra aquela coisa junto, de grupo, comunicação.
que agora voltou. Então, ela tem... Oi? Deu uma quedinha aqui. Agora, tá beleza? Tá beleza? Acho que sim. Fala comigo. Voltou? Voltou, gente? Tá beleza. Então, vamos lá. Então, gente, esse paciente, os pais podem achar, primeiramente, que ele tem talvez dificuldade de audição. Que você conversa com ele, ele não interage. Então, por isso que é importante na triagem, antes de pensar em autismo, a gente ver se ele não tem algum problema de audição, tá? Porque ele não tem essa interação facilmente como outra criança. Então, ele pode não estar ouvindo, né? E pode ser que ele seja autista e tenha problema de audição, pode ser. Muitos olham a questão ocular, oftalmológica, que às vezes esse paciente tem dificuldade de visão, por isso que ele não consegue interagir, tá? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Então essa criança, ela tem muita dificuldade de fazer o convencional. O que é o convencional? Quando ela se torna adulto, se ela vai, por exemplo, num velório, adulto, tá, gente? As crianças já cresceu, já volto na criança, um exemplo, tá? Ele tem dificuldade de entender por que as pessoas tenham certos comportamentos, mesmo que não queiram ter, né? Ele é muito sincero, ele não tem, às vezes, o filtrinho, ele tem dificuldade de afeto, então, às vezes, ele não consegue entender por que aquelas pessoas fazem tudo igual. Ah, tem que chegar, tem que cumprimentar, mas por que tem que cumprimentar? E se eu não quero cumprimentar? Então, vamos colocar no popular, ele não tolera muita falsidade social, entendeu? Se eu não gosto de você, não gosto de você. Ele não gosta de muito toque. Então, você chegar numa criança ou num adulto autista de costas, né? Chegar por trás e abraçar, não. E se ele te abraçar é porque ele gosta muito de você. Então, ele tem dificuldade, tá? De afeto. Então, assim... Esses autistas, quando crescem, eles são muito sistemáticos. A criança é sistemática. Eu costumo dizer para os pais entenderem que a criança autista é como fosse um senhorzinho de 90 anos. Se você planejou que o dia vai ser assim, tudo que sai da rotina dele, ele fica extremamente irritado, ansioso, frustrado, tá? Aí vai juntando essa sensibilidade sonora, porque ele chega no ambiente, qualquer coisa irrita. A iluminação, algo muito forte também, ele tem uma sensibilidade muito grande de tato. Então, o autista costuma ser uma criança ou um adulto irritado, por si só, tá? Aí ele chega num ambiente onde o pessoal fala que ele tem que dar oi pra todo mundo. Ele fica mais irritado ainda. E isso vai gerando ansiedade, pode levar essa criança, esse adulto, a uma depressão. Além disso, ele não entende, às vezes, sarcasmo, não entende metáfora. Por exemplo, depende do nível, é claro, né? Por exemplo, quando eu falo assim, essa pessoa aí, ó, vai cair do cavalo. Na cabeça dele, ele talvez, uma criança da idade dele ou um adolescente na idade dele, vai entender que essa pessoa vai se frustrar, vai se arrepender, né, que é uma metáfora. Já o autista tem dificuldade, ele leva muito ao pé da letra. Ele imagina que uma pessoa vai realmente cair do animal cavalo. Isso também pode acontecer, tá? Ele é muito detalhista e ele é muito rígido. O que é certo, tá? Você não vai ver um autista sendo trapaceiro, ele é muito justiceiro, então ele tem essa dificuldade de entender os demais humanos. Ele é humano, ele é neurotípico, mas ele não consegue entender, às vezes, alguns comportamentos dos demais, tá? Isso gera muita frustração nele, gera muita irritabilidade, né? Então, essa criança, ela costuma ser... É uma criança que, teoricamente, faz mais birra, entre aspas, tá? Não é uma birra à toa, é porque ela tá em crise. Ela chegou num ambiente que ela não quer muito afeto, ela não quer muito contato, ela tá irritada e ela pode começar a desenvolver crises, tá? Crises autistas. E que, muitas vezes, a gente confunde isso como crise de ansiedade. O que é crise autista? A pessoa tá nesse ambiente mais sensível e ele fica
ao mesmo tempo sentindo mais do que você, toda a parte dos sentidos, de todos os sentidos, sensibilidade, e ele vai ficando muito nervoso e acaba meio que explodindo. É onde crianças choram mais, crianças agridem outras, porque é uma maneira dele jogar pra fora ali uma irritabilidade e uma crise. Então eu peguei uma adolescente, eu vou dar um exemplo, tá? Chegou um adolescente pra mim, dos seus 12 anos, pré-adolescente, a mãe trazendo de que ela estava tendo crise de ansiedade. A menina ficava muito irritada, fechava, né, a orelha, se balançava muito quando ela estava em sala de aula. Quando ela era, às vezes, estava para fazer algum exercício, muito barulho na sala e ela tinha crises, né? Ficava extremamente nervosa e acabava, às vezes, até desmaiando ou saía correndo e gritando. O que a gente viu nisso? Que, na verdade, essa crise que ela estava tendo não era puramente uma crise de ansiedade, e sim uma crise por ela ser uma autista, coisa que a família não sabia até então, certo? Até aqui, gente, dúvidas? Quem tá chegando agora, a gente tá falando sobre autismo, e você, adulto, pode ter sim. Afinal, autistas nascem com autismo, certo? Você não pode desenvolver isso depois. Você nasce. É uma alteração no neurodesenvolvimento. A diferença é que se você é adulto e você não sabia que você é autista, você não foi diagnosticado na infância. E é por isso que hoje a gente tem mais autistas que antes, porque hoje a gente tem mais conhecimento, acesso a profissionais de saúde. Perguntas? Tranquilo até aqui? Eles tendem a gostar mais de trens. Sabe trem de vagão? Não se sabe por quê que eles tendem a gostar mais de dinossauros, mas não é uma regra, tá? Certo, Vanessa. A Vanessa tá perguntando. Meu filho vai fazer 2 anos. Ele só fala mamãe. Você acha normal o atraso da fala? Bom, normal o atraso não é. Agora, quer dizer que ele tem autismo? Não quer dizer isso. Existem 2 situações, tá, gente? Que a gente tem que procurar, igual eu falei pra vocês, um clínico geral de uma UBS, de um postinho de saúde ou um pediatra pode tirar suas dúvidas, tá? No sentido de uma triagem, certo? O ponto é, ele não fala porque ele não recebe estímulo. O que é estímulo? Por exemplo, às vezes a criança com perto de 1 ano, ela não andou ainda porque é uma criança que recebe muito colo. Uma criança que recebe muito colo, ela não tem um estímulo para andar, concorda? Então pode ser que ela não tenha atraso de fato ou alteração no neurodesenvolvimento. Pode ser que ela não tenha nem alteração cerebral, nem uma alteração, nem um diagnóstico, mas que tá faltando estímulo. A pergunta é, ela tem estímulo? Se não tem, a gente tem que começar a trabalhar isso. Então assim, tá atrasada? Tá. É autismo? Não sei. É falta de estímulo? Também não sei. A gente teria que conversar e ver, tá? Então, isso pode ser sim um sinal de autismo. A gente teria que passar por uma triagem aí, ou por um pediatra, ou por um clínico geral, tá? Em UBS. E eles são excelentes, os clínicos gerais de UBS. Aqueles formados em medicina de família e comunidade, tá, gente? E aí você pode ter uma noção, certo? Tem que fazer uma avaliação global. É normal uma criança que aparentemente não tem nada imitar comportamentos de outra criança autista? Eu nunca vi isso, dela imitar. Mas como a gente sabe que criança tem neurônios espelhos, o que é isso? Não tem criança que a gente fala assim, a criança vive xingando. E a gente costuma falar o quê? Não é à toa. Essa criança pode estar imitando o pai e a mãe. É uma criança mais agressiva. Aí já, a gente não tá falando de autismo, tá? A gente tá falando de criança. Qualquer criança, tá? Neurotípica ou atípica, tá? Ela tende a imitar sim e aprender através da imitação. E é por isso que é importante o diagnóstico precoce. A gente vai entender isso,
tá? Porque o autista, ele pode ter dificuldade em alguns pontos que eu coloquei para vocês. Mas quanto mais cedo eu diagnosticar, melhor para eu fazer as terapias, que a gente vai entender que o tratamento medicamentoso não existe um tratamento específico de autista, tá? De TEA. Nas terapias, ele vai aprender a desenvolver coisas que ele tem mais dificuldade. Então, se eu tenho dificuldade mais de interagir, eu vou começar a colocar em prática nas terapias para conseguir aprender. A gente fala que os neurônios têm plasticidade. Quanto mais cedo eu for, quanto mais cedinho eu tiver a idade, maior facilidade de aprender. Não tem aquela história, depois de velho fica mais difícil aprender? É isso. Então, a criança pode imitar? Pode, mas eu nunca peguei, tá? É comum confundir algumas características do TDAH com autismo? Sim. Ou também é muito comum o autista ser também TDAH. Nós vamos conversar isso hoje na live, tá? Por quê? Porque o autista, ele pode ter algumas características de falta de concentração, porque ele é muito sensível ao mesmo tempo em tudo. Então, ele tem, às vezes, falta de foco por causa disso. Porque ele é muito sensível. Imagina, eu tô aqui com você, tô ouvindo um barulho lá fora. Eu consigo concentrar? Não. Então, eu posso ter um TDAH junto aí com o autismo, tá? E também porque o autista pode ter o hiperfoco. Às vezes, a criança tem dificuldade em alguma coisa do aprendizado, mas ela se interessa muito, como eu disse agorinha, sobre dinossauros. Você conversa com um adolescente, às vezes autista, ele te conta tudo sobre dinossauros, tá? Agora, gente, não vamos generalizar. Todo mundo que gosta de dinossauro é autista? Não é isso que eu tô falando, ok? Outra pergunta. Quais as características mais fáceis de identificar nos autistas nível 1 de suporte? Vamos lá. Nível 1, 2, 3, né? O nível 1 é o nível mais leve e é o mais difícil de diagnosticar, principalmente quando é adulto. Porque é aquele adulto que era autista que não tem tanta dificuldade assim. Ele tem dificuldade, mas ele trabalha, ele constituiu família, ele conseguiu desenvolver com muito sofrimento, mas ele desenvolveu algumas coisas e se assemelha a um neurotípico, tá? Então, assim, ele vai ter todos esses sintomas, mas de uma forma mais branda, ok? Aí nível 2 é mais difícil, nível 3 pode acontecer até daquela criança não conseguir desenvolver a fala, tá? Então são essas diferenças e essas características, certo? Bom, então a gente já entendeu que esses pacientes têm dificuldade na comunicação, lembrando que comunicação não é só fala. Eu fazendo assim pra você, ó, eu tô comunicando. Qual que é a comunicação? Acho que eu tô brava. Então, eles têm dificuldade às vezes, tá? Então, ele tem dificuldade não só, às vezes, em fala, às vezes não tem dificuldade em fala, mas tem dificuldade em comunicação, ok? E socialização, afetividade, contato, tá? E são mais rígidos emocionalmente. Então, eles sofrem muito, porque a live é 8 e 8, por que que ela começou 8 e meia? Ela não falou que era 8 e 8? Então tem que começar 8 e 8. Não, eu não aceito. Eu já não vou nem mais seguir essa médica. Ela falou que era 8 e 8, então é 8 e 8. Então, geralmente, o autista, vamos falar do adulto um pouquinho, tá? O autista, geralmente, é aquele cunhado sistemático, aquela cunhada que é difícil, às vezes, você interagir porque ela é um pouco mais tímida, aparentemente. São pessoas que elas têm uma organização muito fiel, tá? E às vezes essa organização pode ser confundida com um toque, certo? Como ela tem dificuldade de socializar, ela prefere animais, porque animais são mais previsíveis, né? Você sabe, se o cachorro rabana rabinho, dependendo de como ele tá, fica mais fácil para você entender. É um sinal de que ele tá feliz. Já o ser humano é um ser complexo, né? E vamos colocar assim, tem mais maldade na gente. E o autista, ele é muito ingênuo nesse sentido, né? Ele não consegue, às vezes, diferenciar, né, o meu objetivo naquela fala, o que eu quis dizer com aquilo. Então, como ele prefere, às vezes, ou tem mais facilidade com animais do que com pessoas,
eles são confundidos, tá? Às vezes até com psicopatia, ok? São confundidos. Ah, ele não tem, parece, empatia por fulano, ele não tem dó, parece que ele, né? Eles são confundidos com psicopatia, certo? Eu tenho uma paciente, né? Tem uma paciente que ela veio, e até eu pensei a princípio que poderia ser uma psicopatia, porque ela falava assim, eu não fico com dó das pessoas que assistem filmes de terror e ficam com medo. Eu acho bom. Eu perguntei, mas por que, fulana, que você acha bom? Você gosta sim, você sente prazer em ver as pessoas com medo? Dela, não. O filme de terror já não é de terror? A pessoa já não sabe que vai dar problema? Vamos falar assim? Ela não sabe que não é pra ir naquela casa mal assombrada porque lá tem fantasma, assim, sabe? Ela sabe que lá já tem problema, por que ela vai lá? Então eles são muito justiceiros e confundidos com psicopatias. Assim como tem alguns pacientes que são confundidos com toque ou esquizofrenia. Peguei um adolescente, tá? Tô acompanhando. Ela tem, na verdade, TEA, que é o autismo, e TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que é muito comum também, tá? Autista vir com TDAH ou com TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Tem dificuldade com regras, tá? Então, ela vinha pra mim como diagnóstico de esquizofrenia, porque ela sentia ruídos e as pessoas caracterizavam aquilo como alucinações auditivas. Ela ficava muito irritada e ia pra cima, aí confundiam isso com surtos psicóticos. Na verdade, ela tem TOD e ela tem TEA. E isso causava muita irritabilidade e um comportamento muito agressivo, que na verdade ninguém entendia por quê. Aí a gente pegou, mexeu na medicação, enfim. Então eles podem ser confundidos com vários diagnósticos, certo? Bom, então assim, como que eu sei se eu tenho ou não? Primeiro que eu tenho essas características, certo? É claro que só essas características me faz pensar que eu já posso fechar um diagnóstico? Não. A gente tem que ver como que você é em casa, como você foi ou é, no caso da criança, na escola. A gente tem que ouvir, às vezes, características que os pais trazem em relação ao comportamento observado pelos professores, né? Pelos cuidadores. Então, a gente vê isso, observar e avaliar se você realmente fecha um diagnóstico, né? A forma mais certa mesmo e importante e clara para você fechar um diagnóstico assim bacana é a avaliação neuropsicológica, que é feita pelo neuropsicólogo, tá? E quando é criança, a gente vai ouvir muito mais os pais, os cuidadores, os professores e vai observar muito a criança brincando, né? A gente pode ter auxílio dos psicopedagogos, né? Pra gente poder fechar um diagnóstico. Agora, existe remédio para autismo? Não. Tem estudo claro de que vacinas dão autismo? Não, tá? Pelo contrário, se o seu filho não for vacinado e ele desenvolveu uma meningite lá quando bebezinho, tá? E desenvolveu uma meningite que pode ser evitada ou diminuindo essas sequelas fortes através da vacina, tá? Se você tiver uma meningite logo quando bebê, isso pode favorecer você desenvolver alguma alteração aí neurológica. É claro que o autismo, ele é genético, tá? Não tem, assim, algo muito claro, mas a gente sabe que tem uma genética. Por isso que a gente pergunta, tem autismo na família? E muitos pais adultos só diagnosticam ele, né? O adulto em si, quando ele vai e tem um filho e percebe que ele é autista e fecha o diagnóstico do filho. Aí a gente começa a dar uma ré, vamos dizer assim, na geração, e a gente começa a identificar que o pai, ou a mãe, ou a avó, ou o tio tem também o autismo. Isso também acontece no TDAH.
tá? É muito comum. Às vezes pais que nem pensavam que eram autistas foram diagnosticar o filho, né? Diagnosticaram o filho e aí começaram a entender o que é o autismo e começaram a pensar e fecharam realmente o diagnóstico com o profissional, ok? Agora, esse pai ficou autista depois de grande? Não, ele sempre teve, só não tinha um diagnóstico. Por isso que é importante a psicoeducação, ou educação em saúde, que é o que eu tô fazendo aqui para vocês. Esclarecendo de que tem alguns pontos que a gente tem que saber que podem levar você a pensar em um diagnóstico. Certo, gente? Ok? Tá. E aí a gente vai tratar o autismo. Como eu falei, não existe um remédio pro autismo, tá? A gente vai tratar o quê? Vamos dizer, consequências de um autismo. Se aquela criança desenvolveu uma ansiedade patológica por causa do autismo, eu posso tratar medicamentosamente uma ansiedade naquele adulto, naquele paciente, naquela criança. Se aquela criança, aquele adulto, aquele paciente autista desenvolveu aí uma depressão, eu vou tratar a depressão, ok? Se ele tem também um TDAH junto, eu vou tratar o quê? Um TDAH junto. Mas o ponto crucial é o quê, gente? São as terapias. O que é terapia? A gente vai ter terapia aí com psicopedagogo, com os psicólogos, para quê? Para que a gente module criança ou adulto, para que dê uma assistência, para que ele consiga entender e se aproximar ao que é convencional na sociedade. Por exemplo, existe autistas que você vai ter que colocar assim, ajudá-lo, né? No sentido, quando você for num aniversário, o convencional é que você cumprimente pelo menos o aniversariante, porque naquele momento é um momento muito feliz da vida dele. Ele vai ficar muito feliz se você parabenizá-lo. Parece óbvio, talvez para mim, que sou neurotípica, mas pro autista, principalmente 2, né, suporte 2 para cima, não é óbvio, entendeu? E às vezes a gente vai ter que ajudá-los nisso. Por isso que quanto mais cedo diagnosticar, melhor. Porque quanto mais cedo o meu neurônio, mais fácil eu vou aprender. Então a plasticidade dos meus neurônios, né, vão facilitar. Quanto mais cedo eu entender alguns comportamentos que eu tenho que reajustar, o filtrinho social, né, entender como que é o convencional, as convenções sociais, vai ficar menos difícil para mim. Agora, não quer dizer que você já é um adulto de 50 anos que o diagnóstico para você é menos importante. Porque você pode ajustar muita coisa que você sofreu até aqui, você pode ajustar daqui para frente, para você não sofrer como você sofreu até então. Existem muitos pacientes que sofreram a vida toda, foram diagnosticados com depressão, às vezes, ele é tímido mesmo, se isola, tá? Erroneamente, e passou batido o diagnóstico de TEA, de autismo. E que você descobrindo cedo ou tarde, é importante para você dali para frente você se modular e você melhorar comportamentos que te fazem ficar mal, que trazem prejuízo social para você. Eu costumo dizer que a terapia não é para você se ajustar conforme o vizinho queira, e sim conforme você se incomoda. Eu me incomodo, eu não consigo entender, eu fico mal quando as pessoas falam isso pra mim. Então eu começo a trabalhar aqueles comportamentos, aquelas atitudes para que eu fique melhor, para que eu fique menos ansiosa, para que eu fique menos depressiva, para que eu consiga ficar menos irritada. Por exemplo, uma coisa muito, parece simples, é boba, mas simples e que é muito importante. Às vezes o autista vai ter que ir em certos ambientes com um tampão. Porque se ele tem sensibilidade, para ele conviver naquele ambiente barulhento, ele vai ter que ter um tampão a princípio. Por quê? Ele fica extremamente irritado com barulho, né? Então, assim como no TDAH, eu disse que a gente tem que criar algumas pequenas estratégias para a gente saber lidar com o TDAH. Aqui a gente também tem pequenas, importantíssimas estratégias que a gente pode lidar com o autismo, tá certo? E para eu lidar com algo, eu tenho que conhecer. Então, se eu sou criança, eu não vou conhecer, mas os meus pais precisam ter esse conhecimento do que é o autismo,
quais são as estratégias que eu, como mãe, posso auxiliar o meu filho, né? Eu, adulta, autista adulta, eu preciso conhecer a doença e entender quais são as características e o que eu posso me moldar para melhorar, certo? Vamos para as perguntas aqui. Um autista não verbal de 5 anos pode vir desenvolver a fala com terapia fonoaudióloga? Sim, tá? Eu tava falando sobre terapia, né? Não citei fono. Aquele autista, não são todos, né? Mas aquele autista que tem dificuldade na fala, ele vai conseguir aprender a falar com quem? Com quem é especialista da fala. Quem que é especialista da fala? A fono, tá? Por isso que é um paciente que ele não vai só no médico, ele não vai só no neuropediatra, no psiquiatra. Ele vai também na fono, ele vai na psicopedagoga, que vai ajudar ele a aprender ali, né? Tem alguns... A gente não usa mais esse termo, mas reforço escolar. Ele vai ter ali o psicólogo que vai auxiliar esses pais, certo? Então, ele vai desenvolver aí a fala com a fono. E, novamente, quanto mais cedo eu começar a ir na fono, mais facilmente eu vou aprender a falar, né? A mesma coisa a alfabetização. Quanto mais cedo eu começo ali a alfabetização, a partir do nível permitido, né? A idade permitida de qualquer criança, qualquer indivíduo, fica mais fácil do que eu começar a aprender a ler com 40 anos, certo? Nível 1. Tenho 5 alunos em investigação, certo? É o mais difícil, nível 1, tá? Normal uma criança... Tá, isso aí eu já respondi, certo? Vamos aqui embaixo. Pode acontecer que com o passar dos anos os sintomas do autismo se agravem? Em si, os sintomas do autista em si não, mas pode ser que as consequências daquela dificuldade social piore e traga sequelas, consequências maiores. Por exemplo, aquela criança ela já é nível 2. Nível 2. Tem como ela passar pro nível 3? Não. Mas aquele nível 2, quanto mais vai passando sem diagnóstico, ou sem terapia, ou sem melhora, ela pode piorar como ela se sente socialmente. Porque ela vai sair de uma escolinha, ela pode ir para uma faculdade, onde vai ser exigido mais a questão da socialização. E isso pode fazer com que desabrocha aí uma depressão, porque a exigência para ela é maior. Acontece isso também no TDAH, tá? Agora, mudar o nível por si só, eu desconheço, tá? Mas sim, talvez as consequências comecem a se agravar conforme vai passando os anos, vai ficando mais difícil, ela vai se isolando. E às vezes essa criança, esse adulto, não sabe que ele tem autismo e ele fica confuso, mas por quê? Mas por que eu sou assim? Por que disso? Por que daquilo? Por isso que eu digo que o diagnóstico, ele não é para vir arrebentar o paciente. Ele não é para vir trazer tristeza, pelo contrário, porque ele já tem autismo. Independente se você descobriu ou não, ele tem autismo. O diagnóstico vem como um auxílio, porque agora eu sei por que eu sou assim. Eu sabia que eu era diferente. Agora eu sei. O que eu posso fazer? O autista pode fazer isso para melhorar aquilo. Então, o diagnóstico é amigo. Superdotação pode dificultar o diagnóstico de TEA nível 1? Existe. Dificultar não dificulta. Por quê? A pessoa com QI avançado, ela pode ser autista ou não. Primeira coisa. Assim como as pessoas leigas confundem, e alguns profissionais que não são da área se confundem no quê? Mas essa criança é extremamente inteligente, ela não pode ter autismo. Não tem nada a ver. Assim como o TDAH pode ser extremamente inteligente e ter TDAH. Então, a deficiência cognitiva ou intelectual não tem relação direta com esses diagnósticos. Então, assim, igual eu falei pra vocês, a gente pode ter autistas que tem dificuldade com fala e não consegue nem tomar banho sozinhos, crianças, né? Na idade que criança normalmente toma banho sozinha, né? Ou com auxílio ali. Tem dificuldade aí de desenvolver, demora pra parar de fazer xixi na cama, tem dificuldade de se controlar a parte do cocô também. Mas eu tenho também aqueles autistas
que eles têm algumas dessas dificuldades, mas eles são extremamente QI avançado. Que se deixar, o moleque faz faculdade com 14 anos, tá? Então, assim, pode dificultar para os pais perceberem que ele tem problema ou para alguns profissionais que não são da área não perceberem, ok? Então, é muito comum, mas ele é extremamente inteligente, então não deve ter. Ele tem extremamente, se destaca na escola, sabe muito, até todos os coleguinhas sabem ali alguma matéria de biologia básica e ele sabe sobre estrelas do mar. Ele pode ser autista, porque ele tem um hiperfoco em estrela do mar. Mas ele tem dificuldade em socialização, ele tem dificuldade em saber o afeto, sarcasmo, entendeu? Então, uma coisa não exclui a outra, certo? Então, quando a gente fala de medicação, a gente não medica o autismo, a gente medica as consequências que o autista pode ter. Você tem ansiedade? Nós vamos tratar o quê? Ansiedade. Você tem problema com sono? Vou tratar o quê? A insônia. Você tem depressão? Depressão. Você tem TDAH? TDAH. Se ele tem dificuldade, se ele tem alguma bipolaridade, pode ser que tenha. Pode ser. Não é porque eu tenho autismo que eu não posso ter outras coisas, ok? Pode ser que eu seja autista e tenha convulsões? Sim. Todo autista tem convulsão? Não. Tá? Então, assim, eu posso ter vários diagnósticos juntos, certo? Que mais, gente? De perguntas. O que mais que eu não falei? São muito sinceros, sistemáticos, dificuldade com afeto, detalhistas, rígidos emocionalmente, preferem às vezes animais ao invés de seres humanos, e isso pode ser confundido, né? Como eu falei, com outros diagnósticos. Mas não são, né? Eles são extremamente, assim, vamos dizer assim, dóceis, né? Pode ter irritabilidade, mas por questões de sensibilidade que eu coloquei. Lembrando que você, papai e mamãe, que não tem condições de passar por um pediatra todo mês nos primeiros anos de vida ou a cada 2, 3 meses nos primeiros anos de vida, você pode fazer esse acompanhamento do neurodesenvolvimento da sua criança, principalmente até os 2 anos de idade, no postinho de saúde, que é o UBS, tá? Então lá a gente vai saber que hora que começa a comer, realmente pode largar o peito, que comida que pode, se ele deve sentar com quantos anos, parar de fazer xixi na cama com quantos anos. Isso é puericultura, tá? Chegar no postinho, eu quero fazer puericultura do meu filho, tá certo? E eu acho excelente os médicos do postinho, tá, gente? Já fui médica de postinho, então eu levanto essa bandeira porque eu sei do que eu tô falando. Médico de família e comunidade sabe muito de um pouquinho de tudo, tá? Perguntas? Tem mais pergunta aqui? Deixa eu ver aqui. Acho que eu já respondi tudo. Por que em meninas é mais difícil de se diagnosticar? Existe, principalmente, questão de comportamento, né? Por que é mais difícil? Primeiro, TDAH, principalmente, é muito mais difícil diagnosticar em meninas. Porque a menina ainda consegue, às vezes, se modular. Por exemplo, o TDAH, isso se aplica também um pouco ao autismo, mas muito mais a TDAH. H é de hiperatividade. Às vezes a menina é hiperativa, mas ela consegue se comportar, vamos dizer assim. Ela consegue ficar sentadinha, enquanto o moleque... Existe menina também que fica assim, andando pela sala? Sim, existe. Só que as meninas conseguem um pouco mais se modular ali e segurar. Só que por dentro ela tá extremamente hiperativa. A perninha não para, sabe? O pensamento acelerado. E em autismo eu não vejo muito essa dificuldade por ser gênero, tá? Mas no TDAH eu sei que é por isso. E como o TDAH geralmente está junto com o autismo, pode ser por isso que você tenha escutado isso aí, de ser mais fácil diagnosticar em meninos. E também, gente, assim, normalmente as meninas têm uma facilidade no neurodesenvolvimento. É claro que se ela for autista, ela vai ter uma dificuldade.
Mas, por exemplo, menina anda mais cedo que menino. Nós mulheres, né, gente, a gente amadurece em tudo, desde o parte física até emocional antes dos homens, né? Desculpa aí os homens, mas é verdade, a ciência diz isso, tá? Não sou eu. Então a gente anda antes, a gente nasce dente às vezes antes, tá? A gente consegue falar antes. É coisa de 1, 2 meses, mas consegue. E a gente vê nos adolescentes, né? Claro que existem meninos e meninas, mas de um modo geral, as meninas são mais... amadurecem mais cedo, né? Perguntas? Deixa eu ver. Tem alguma aqui que eu não fiz, gente? Uma menina muito quieta, pouco interage, fala bem, mas só fala com alguém quando lhe é dirigida a fala. Pode ser autista? Então, a menina é quieta, interage pouco e só fala o necessário. Pode ser autista? Pode. Pode ser uma timidez? Pode. A gente tem que ver outras características. Lembrando, live nenhuma, podcast nenhum substitui avaliação profissional. Não é porque você viu aqui na minha live certos comportamentos e você falou, eu acho que eu tenho isso, então eu sou autista. Calma. Você pode ser ou pode ser o seu jeito, tá? Pode ser seu temperamento, pode ser o seu jeitinho de ser. A gente não pode pegar um post, uma live, um podcast e falar, então é isso. Não. Não necessariamente. Assim como tem gente que às vezes acha que tem TDAH, mas não tem. Tem uma baixa concentração porque pensa, não durmo legal, não faço nenhuma atividade física, não tomo água, não me alimento bem, tô trabalhando que nem uma capivara velha. E aí eu quero que o meu cérebro funcione. Eu quero uma alta performance. E aí eu acho que eu tenho TDAH, porque minha concentração tá baixa, minha memória tá ruim, tô distraída, desatenção. Não, pode ser seu estilo de vida que tá ruim, os seus hábitos não saudáveis. Então pode ser que você não seja TDAH. Pode ser que você tenha uma ansiedade. Pode ser que você esteja sobrecarregado no trabalho. Não tem TDAH. Agora, você pode ter tudo isso e ter TDAH? Pode. Aí a gente tem que fazer uma avaliação. Perguntas. Para quem chegou agora, o assunto é autismo. A gente falou já que existe criança e adulto autista. Você nasce. Por que alguns adultos agora têm? Porque passou batido e ninguém diagnosticou. Tenho pacientes com TDAHs que foram diagnosticados com 30, 40, 50 anos? Sim. Tenho pacientes que com 40 anos estão sendo diagnosticados com autismo? Sim, também. Desenvolveu depois de grande, depois de adulto? Não. Passou batido. Agora, gente, vamos lá, né? Mas eu também não suporto muito o ser humano. Eu tenho ranço do ser humano, porque o ser humano é muito maldoso, eu não acredito mais em ser humano nenhum. Eu chego num ambiente e não quero dar muito oi pras pessoas. Pode ser seu jeito. Nem todo mundo é, né, extremamente extrovertido. Nem todo mundo tem paciência com todo mundo toda hora. Pode ser seu temperamento, né? Não é porque você tem alguns traços aí de dificuldade de socialização que você é autista. Ok? Perguntas? Essa live vai ficar gravada. Certo? Eu tô vendo aí com uma nutricionista especialista em criança, principalmente crianças neuroatípicas que têm dificuldade com alimentação e a gente chama de seletivo alimentar. Então ela trabalha com essa introdução alimentar, essa dificuldade do seu filho comer de tudo, que geralmente o autista tem mais dificuldade nisso. Eu tô buscando aí contato com essa nutricionista especialista nisso, lá do Paraná, pra gente fazer uma live, tá? Tô programando também uma live pra gente fazer com um psicólogo especialista em dependência química, tá? Então aqui a gente fala de tudo, não é só autismo, só TDAH, a gente vai falar de drogas, dependência emocional. Temos live gravada sobre autoestima, tá? Então se você é um dependente emocional, autoestima baixa, ansiosa, depressiva, temos live aí, é só olhar no meu perfil, vai ter live gravada semana passada, retrasada. Semana passada falei sobre TDAH, tá gravada, tá?
Então, tem vários assuntos aí. Deixa eu ver aqui. Criança com 2 anos que não fala, anda na ponta dos pés, balançam as mãos. Sim, Nádia. Essa criança pode ter autismo porque é muito característico do autismo essas coisinhas, né? Esses comportamentos estereotipados. Crianças assim, anda na ponta do pé ou fica balançando, tá? A gente falou no começo da live, depois vai ficar gravadinho, você pode dar uma olhadinha. Agora, com certeza? Não sei, mas parece. Teria que ver. Certo? Então é isso, gente. Semana que vem temos mais live. Eu gostaria de falar semana que vem sobre esquizofrenia. Pessoas que têm alucinações, surtos psicóticos, delírios. Semana que vem é esquizofrenia. A gente vai entender o que é isso e quais são os diagnósticos diferenciais. Aqueles que parecem esquizofrenia, mas não é. Tá? Você não pode perder. Então, quando a gente, médico, fala assim, o diagnóstico diferencial é que parece aquilo, mas não é aquilo. E que eu tenho que pensar pra ver se é ou não. Então, esquizofrenia, próxima live, segunda-feira, 8h08 da noite. E é isso. Obrigada pela presença de vocês. Tem autista que pode não ter seletividade alimentar? Sim. Tem autista que tem seletividade alimentar, tem autista que não tem. Tem pessoas que não têm seletividade, tem seletividade e não tem autismo. Ok? Não é regra. Agora, tende pessoas que são seletivas alimentar, tende que essas pessoas, a maioria, é autista ou TDAH. Né? A sensação, eu mastigo, aquele barulhinho da cebola, me dá um... Não gosto. Obrigada, Letícia. Tema de hoje, bom, né? Espero que vocês vejam toda a live, se você não viu, porque realmente foi boa, tá? Por quê? Porque muitas pessoas podem ser autistas e não sabem, certo? E lembre-se, todo tratamento requer não só medicação, mas também mudança de comportamento. As terapias são fundamentais em todo diagnóstico, em todos os diagnósticos. Gente, vai ficar gravado. Um beijo pra vocês e até segunda-feira que vem. Beijo, obrigada, Geiciane, Letícia, Jândia, acho que é assim que fala. Enfim, pessoal que tá aqui, gente, obrigada pela presença de vocês. Um beijo. E mande perguntas, tá com dúvida? Não conseguiu perguntar aqui na live? Manda lá no direct e eu vou responder, tá bom? Entre hoje e amanhã eu respondo vocês. Beijos, até mais!